Olá, começa agora o nosso encontro para falar sobre infraestrutura. E com uma notícia que foi divulgada agora há pouco, a CNN Brasil informou que o Tribunal de Contas da União discordou da proposta do governo e quer um leilão aberto no Tecon Santos 10, sem restrições aos terminais que já operam no Porto de Santos. A cláusula de desinvestimento ficaria mantida em caso de vitória no certame, ou seja, se uma companhia que já opera no porto vencer o certame, seria obrigada a vender seus ativos antes da assinatura do contrato. De acordo com a reportagem, o modelo foi apresentado hoje à tarde para o presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o diretor-geral da ANTAQ, Frederico Carvalho Dias. E tem novidade que vem do sul do país. O governo de Santa Catarina confirmou a construção de mais um terminal portuário no estado. Esse vai ser o 8º porto catarinense. Santa Catarina se consolida como o estado com mais terminais no Brasil. O 8º porto catarinense vai ser construído pela Coamo Agroindustrial Cooperativa. A previsão é investir 3 bilhões de reais num terminal que vai ser utilizado para a movimentação de grãos. O novo porto vai ser construído na cidade de Itapuá. O empreendimento está em fase de licenciamento ambiental e a estimativa de início de operações é 2030. Eu não tenho dúvida que será um passo muito gigantesco para Santa Catarina. Nós vamos para... Esse é o 8º porto. Você veja bem o tamanho que nós somos e a quantidade de portos. Nós somos o campeão do Brasil. A Coamo, uma cooperativa de grande porte, instalará mais um porto em Itapuá, dando a Santa Catarina esse privilégio de ser o estado com o maior número de portos do Brasil. O porto vai ser construído numa área de 43 hectares. O novo terminal vai ter 3 berços de atracação e a previsão é movimentar 11 milhões de toneladas quando tiver em plena operação. A Coamo, cooperativa agrícola com sede em Campo Mourão, no Paraná, já opera no porto de Paranaguá, mas busca em Itapuá maior fluidez logística por causa das filas enfrentadas no escoamento de grãos como trigo, milho e soja, produzidos pelos seus mais de 32 mil cooperados. A expectativa é gerar mais de 2 mil empregos durante a obra. Esse é um sonho dos nossos produtores, né? Como uma cooperativa que conta aí com 32.500 cooperados, a grande maioria deles pequenos produtores, então realmente viabiliza essa atividade dos produtores e tem uma necessidade muito grande porque opera muito fortemente na exportação. Nós já temos 2 terminais em Paranaguá, onde escoamos quase 5 milhões de toneladas por ano, é o maior exportador do Paraná já. É a maior empresa do Paraná também, e sentimos a necessidade porque tem negócios que realmente a gente não consegue fazer, às vezes, pela previsibilidade de atracação, desatracação, em função de termos compartilhamento de berços lá. A notícia vem num bom momento para o setor portuário catarinense. O 7º porto do estado, o Terminal Graneleiro de Santa Catarina, já está em pré-teste. E o governo pretende iniciar até o final do ano a dragagem do canal externo da Baía de Babitonga, com ampliação do calado de 14 para 16 metros. A obra terá investimentos de 324 milhões de reais no aprofundamento do canal que dá acesso aos portos de São Francisco do Sul e Itapuá. Santa Catarina já era o único estado do Brasil que tinha 6 portos. Agora nós podemos falar que Santa Catarina vai ter 8 portos, porque o 7º porto catarinense já está em pré-teste, que é o Terminal Graneleiro Santa Catarina, o TGSC. Já estão realizando simulados, já estão fazendo teste nos equipamentos. Em breve, também junto com o governador, estaremos lá para conhecer o 7º porto catarinense. E para nossa alegria, agora vem a Coamo, maior cooperativa do Brasil, uma cooperativa que movimenta mais de 30 bilhões de reais. No primeiro semestre, os portos de Santa Catarina movimentaram quase 32,4 milhões de toneladas. O crescimento na comparação com o mesmo período de 2024 chega a 5,3%, acima da média nacional.
O Porto de São Francisco do Sul liderou a movimentação nos primeiros 6 meses de 2025. Foram quase 8,8 milhões de toneladas. Depois vieram os portos de Itapoá, o Aquaviário de São Francisco do Sul e a Portonave de Navegantes. Vai ser um berço dedicado a grãos para navios de grande porte, inclusive que nem operam no Brasil hoje. Navios New Panamax, que chega a levar até 120 mil toneladas, coisa que vai ser possível graças também ao projeto que já está em andamento agora, a licitação que Santa Catarina está fazendo para aumentar a profundidade, o calado do canal de São Francisco do Sul, né, do berço da Babitonga, que vai também nos beneficiar. Um berço para atracação e operação de gases líquidos e um berço para também operar com fertilizantes. Vai começar em 27 e termina em 30, um grande investimento. É uma transformação, somando com a Baía da Babitonga, agora que nós vamos dragar lá em São Francisco. Enfim, isso é um corredor de exportação, de importação e principalmente de exportação para Santa Catarina. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, inaugurou a nova instalação portuária pública de pequeno porte na cidade de Barcelos, no Amazonas. O investimento foi de aproximadamente 20 milhões de reais do governo federal. A cidade, que depende das vias fluviais para locomoção e abastecimento, vai contar agora com uma estrutura mais segura, capaz de atender a demanda de aproximadamente 3 mil passageiros por mês. Com a nova instalação, se espera uma melhora na logística de recepção de turistas e pescadores. O setor movimenta cerca de 200 milhões de reais durante a temporada. E o Porto de Santos, maior complexo do país, bateu mais um recorde mensal na movimentação de contêineres durante o mês de julho. O Porto de Santos movimentou em julho 534,7 mil unidades de contêineres e, pelo segundo mês consecutivo, bateu recorde na movimentação, superou em 8,5% o mesmo período do ano passado, quando a movimentação chegou a 489,2 mil contêineres. O desempenho também se reflete no acumulado do ano. Entre janeiro e julho, o total chegou a 3,3 milhões de unidades, crescimento de 7,9% em relação aos primeiros 7 meses do ano passado, resultado impulsionado por fatores como o aumento das exportações brasileiras por causa das novas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos e a melhoria contínua. A movimentação de contêineres no Porto de Santos cresce há 21 meses consecutivos. O movimento mais intenso também se refletiu no número de atracações. Foram 499 em julho deste ano. No mesmo mês do ano passado, foram 477. Além do avanço em contêineres, o volume total de cargas também subiu. O porto registrou em julho 17,4 milhões de toneladas, 6% a mais que julho do ano passado, quando foram movimentados 16,4 milhões. Esse também foi o melhor mês de movimentação na série histórica do maior complexo portuário do país. E o Tribunal de Contas da União determinou ajustes no edital do leilão do terminal STS-08 no Porto de Santos. A Corte determinou que o modelo econômico-financeiro do projeto e a minuta do contrato sejam compatíveis com o cronograma de conclusão do novo pier da Alemoa. O objetivo é evitar conflitos no processo de transição das operações de granéis líquidos. O tribunal também quer garantia de que os serviços sejam prestados sem discriminação e recomendou a inclusão de cláusulas no edital que restringam ou penalizem a transferência de titularidade do arrendamento antes da conclusão dos principais investimentos. Isso é para coibir a participação de empresas interessadas apenas em intermediar contratos sem assumir efetivamente a execução das obras. O STS-08 é uma área de 152 mil metros quadrados que vai ser destinada à movimentação, armazenagem e distribuição de granéis líquidos. Mais de 100 portos no Peru estão fechados temporariamente por causa das fortes ondas que atingem a costa peruana. Uma pessoa da proteção de embarcações morreu.
No relatório, o capitão de corveta da Marinha, Rodrigo Torres, declarou que as regiões mais afetadas são Pisco, Calau, Piura e Lambayeque. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia e Hidrologia do Peru, as ondas são causadas pelos ventos gerados pelo anticiclone do Pacífico Sul Ocidental, um fenômeno natural de alta pressão que leva a umidade e vento ao continente. O incidente, segundo a Marinha do Peru, pode persistir até quarta-feira, mas uma nova onda está prevista para chegar ao sudoeste na sexta. O governo pede que regiões litorâneas sejam evitadas até a normalização das ondas. E o BNews 19 horas tem outras notícias. Um grave incêndio no porto de Hamburgo, na Alemanha, deixou várias pessoas feridas. Uma delas está em estado crítico. O fogo começou nesta segunda-feira num veículo que estava estacionado num armazém. As chamas avançaram para outras áreas portuárias até atingir o setor de gás, que explodiu. As chamas incendiaram zonas industriais, edifícios e espaços abertos. O trânsito precisou ser interrompido por causa das explosões. Os trabalhos de combate ao incêndio levaram toda a noite. 320 equipes de bombeiros e serviços de emergência trabalharam no rescaldo. 100 policiais foram mobilizados para isolar a área portuária de Hamburgo. O tráfego ferroviário também precisou ser interrompido. Uma nova paralisação de controladores aéreos na Argentina provoca cancelamentos de voos e atinge mais de 15 mil passageiros. A Aerolíneas Argentinas estima perdas de 10 milhões de reais. 178 voos do total de 295 programados foram afetados. Só de voos domésticos cancelados foram 82 e 96 tiveram alterações por causa da greve. O conflito tem origem numa disputa salarial. O governo argentino criticou a paralisação porque atinge um serviço essencial. O Ministério de Minas e Energia vai realizar um novo leilão para a contratação de pequenas centrais hidrelétricas até março do ano que vem. O anúncio foi feito pelo ministro Alexandre Silveira logo após o leilão da A5, que movimentou mais de 5 bilhões de reais. O ministro também anunciou o avanço da cooperação técnica com a Bolívia, com foco no Rio Madeira, e sugeriu a possibilidade de novas grandes usinas no país com a retomada do complexo do Tapajós. O Porto de Salvador, na Bahia, superou pela primeira vez a movimentação do Porto de Aratu, no mesmo estado. O terminal da capital baiana movimentou 3,2 milhões de toneladas no primeiro semestre e respondeu por metade da movimentação no estado. Aratu movimentou 2,9 milhões de toneladas, queda de 26% na comparação com o mesmo período do ano passado. No total, os portos da Bahia movimentaram 6,2 milhões de toneladas. Os números foram apresentados pela ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Uma aeronave declarou emergência no ar por causa de problemas no trem de pouso e causou suspensão nas operações do aeroporto de Manaus, capital do Amazonas. O bimotor fez um pouso de emergência. A administração do aeroporto informou que não houve feridos. O serviço de emergência foi acionado imediatamente e acompanhou toda a ocorrência. Equipes de resgate usaram líquido gerador de espuma para prevenir outros riscos. Uma tempestade de areia engoliu o aeroporto de Nevada, nos Estados Unidos. As imagens são impressionantes. O fenômeno reduziu a visibilidade para praticamente zero. As operações precisaram ser interrompidas e voos foram cancelados. A força dos ventos passou dos 112 km por hora. Aeronaves permaneceram em solo até a dissipação da nuvem de poeira. O impacto se estendeu ao fornecimento de energia elétrica. Mais de 60 mil imóveis ficaram sem luz no condado de Maricopa. O fenômeno se forma quando os ventos fortes projetam poeira e areia do deserto, o que cria uma parede que pode se estender por quilômetros. E tem mais notícias no portal bnews.com.br. Eu vou para o telão e eu destaco uma da região sul,
porque 4 aeroportos batem recorde de passageiros no acumulado de 2025. Esses aeroportos são da região sul e alcançaram em 2025 o melhor resultado da série histórica iniciada em 2000. São eles Florianópolis, Navegantes, Maringá e Cascavel. Juntos, os terminais superaram todos os registros anteriores no acumulado de janeiro a julho, com quase 5 milhões de passageiros, o equivalente a quase um terço, ou seja, 33%, de todo o movimento aéreo sulista no período. Então tá aí uma boa notícia registrada no mês de julho de um aumento e recorde de passageiros em 4 aeroportos do sul do país. E o governo federal publicou nesta terça-feira a autorização para os estudos de viabilidade da hidrovia do São Francisco. O projeto vai impulsionar o transporte de cargas do Centro-Sul ao Nordeste por um modal mais econômico e sustentável. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira. A Codeba, Companhia Docas do Estado da Bahia, foi autorizada pelo Ministério de Portos e Aeroportos a realizar os estudos para retomar a operação da hidrovia do São Francisco e avaliar a viabilidade de exploração privada da infraestrutura. A portaria, que foi assinada pelo ministro Silvio Costa Filho, afirma que os estudos necessários incluem estudos ambientais e que o trabalho vai subsidiar as atividades relativas à exploração e operação da hidrovia pela autoridade portuária, integrando o procedimento administrativo da possível concessão da hidrovia. A publicação também destaca que a realização dos estudos não obrigam o poder público a realizar a licitação. A Codeba ela já operou a hidrovia de São Francisco até 2011, tá? E depois houve uma delegação de competência para o DENIT. Hoje o que nós pretendemos é restabelecer a navegação longitudinal pela Codeba, porque ela faz parte de um grande projeto logístico, na verdade, que vai trazer uma lógica estruturante de demanda muito importante para fechar o desenho estruturante logístico do estado da Bahia. O projeto da nova hidrovia do São Francisco foi apresentado pelo governo federal em junho. Serão mais de 1.300 quilômetros de extensão navegável, passando pelos estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, e fazendo conexão com outros modais de transporte, como rodoviário e ferroviário. A expectativa é que já no primeiro ano de retomada da navegação comercial sejam movimentadas 5 milhões de toneladas de cargas. A hidrovia vai transportar cargas de Pirapora, em Minas Gerais, para Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. Insumos agrícolas, gesso, calcário, grãos, bebidas, minério e sal estão entre as principais cargas previstas para serem escoadas pela infraestrutura. A intenção nossa é fazer ou tomamento de cargas ou transporte de caminhões carregados já em direção ao porto de Joacema, e fazer o transporte dessas mercadorias até Aratu, aproveitando inclusive o grande projeto de granéis sólidos que está sendo implementado, está hoje iniciando a operação em Aratu. Isso vai mudar realmente a lógica e os parâmetros logísticos de demanda do estado da Bahia. O projeto foi dividido em 3 etapas. A primeira delas concentra as intervenções em um trecho de 604 quilômetros, de Juazeiro e Petrolina, passando por Sobradinho e chegando em Ibotirama, na Bahia. A segunda etapa abrange o trecho em Ibotirama e Bom Jesus da Lapa e Cariacá, também na Bahia, com 172 quilômetros navegáveis, enquanto a terceira fase vai expandir a hidrovia em 670 quilômetros, com ligação até Pirapora. O cronograma divulgado em junho prevê que a publicação do edital para concessão da hidrovia do São Francisco seja feita em novembro de 2026. A hidrovia ela é tão grande, tão completa, não é à toa que o São Francisco é considerado o Rio da Integração Nacional, com 1.371 quilômetros de vias navegáveis, que ela empresta suporte não apenas para a ferrovia FCA, como para todo o sistema rodoviário que permeia o estado da Bahia, e também para melhorar ainda mais a curva de demanda projetada para a FIOL. Não é? Então, é um projeto completo, abrange 505 municípios, ou seja, é um projeto, talvez um dos maiores projetos de alcance nacional.
não é apenas um projeto logístico, é um projeto socioambiental e de engenharia territorial fantástico. O BNews 19 horas fica por aqui. Amanhã eu volto com mais notícias sobre infraestrutura, logística, transporte e porto. Uma ótima noite para você. A gente se encontra então amanhã. Tchau, até lá.